Bom dia, paz do Senhor, amém? Ainda de pé, eu vou pedir para que você esteja abrindo sua Bíblia. No primeiro livro de Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Você crê que Deus tem uma palavra para a tua vida, que vai falar com você? Então esteja atento. Existem algumas maneiras de nós estarmos no culto. A primeira é eu sair daqui nem lembrar do que Deus falou, do que a gente pregou. A segunda é dizer, nossa, que palavra, que bacana, gostei, que legal, mas não utilizar. E a terceira eu te aconselho, é dizer assim, não, essa palavra eu preciso aplicar na minha vida, ela vai fazer diferença. E daí sim, vai fazer toda a diferença. Então diz a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, alguns versos a seguir assim. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, levantou e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, basta, já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, Elias comeu e bebeu com a força daquela comida, e caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Busco a minha vida para me tirarem. E ele disse, sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada. E sucedeu que Elias, ouvindo-a, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge a Azael, rei da Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás a rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passava por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse, deixe-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque que tenho eu te feito? Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém. O texto é um tanto quanto comprido, você pode se assentar. Eu
quis ler todo para você entender o contexto da história, o contexto do tema que nós vamos estar falando hoje. E Deus, ele é um Deus bom. Nesses últimos 2 ou 3 meses, eu tenho percebido que muita gente veio a mim e disse que estava com depressão. E eu tenho ficado preocupado. Muita gente diz assim: olha, eu estou com depressão, eu não sei mais o que eu faço, eu só tenho vontade de chorar, tenho vontade de tirar a vida, eu não tenho mais alegria. E eu disse para Deus, eu disse para o Espírito Santo, eu queria trazer algo para essa pessoa. E às vezes eu dou um conselho, ao meu jeito, segundo a psicologia, falo da Bíblia, mas eu queria na palavra algo que pudesse tratar isso de uma forma em que, a moda de Deus. Entenda o seguinte: eu não sou Deus. Então Deus, ele tem o seu jeito de curar, tem a soberania dele. Às vezes com uma oração, do jeito ele cura. Às vezes é uma questão de fé, às vezes é uma questão também de ele usar os psicólogos, psiquiatra, usar outras ferramentas que ele tem. Então Deus, ele sabe como trabalhar nesse momento. E o texto que a gente vê fala de Elias. Se você começar a ler no capítulo 17 sobre Elias, o Elias, ele foi um homem cheio de fé, um homem que foi sustentado por Deus, um homem que foi preparado por Deus, foi sustentado pelos corvos, a pão e água. Ele foi sustentado por uma viúva de Sarepta. Na verdade, foi sustentado por Deus, mas Deus usou essas pessoas, essas situações para ele ser sustentado. E ele se prepara por 3 anos e meio para um momento especial, um momento onde ele desafia os profetas de Baal. E certamente Elias deve ter pensado: não, Deus me preparou todo esse tempo na caverna, escondido lá em Sarepta, para quando eu chegar naquele momento, eu orar, Deus responder com fogo, e o povo de Israel todo vai se converter a Deus. Eu vou mostrar que existe um Deus em Israel. E no capítulo 18, se a gente lê, é o desafio de Elias aos profetas de Baal. Ali, realmente, Deus defende, honra o profeta, defende a sua causa. Só que, quando ele acaba de fazer isso, o povo reconhece que só o Senhor é Deus. Mas, mesmo assim, o povo não serve a Deus. O povo ainda se prostra aos ídolos, aos postes que tinha lá na época. E, inclusive, Jezabel ameaça Elias, como o texto que a gente acabou de dizer, que devido à tua obra, devido ao que você fez, amanhã tu vais estar morto. Pense comigo, você se prepara a vida toda para uma causa, e quando você faz isso, Deus te honra, só que o povo não entende. Talvez você se questionasse e dissesse: será que valeu a pena? Eu não tive filhos, eu peguei, não casei, porque Elias era solteiro, eu abdiquei de tudo da minha família para pregar o evangelho, porque eu achei que Israel ia se voltar ao Senhor. Mas tudo que eu fiz parece que não valeu a pena. E existem coisas na nossa vida que são assim. Você trabalha, você se esforça pelos filhos, você se esforça pelo teu trabalho, pela tua esposa, pelo teu esposo. Só que parece que chega um momento que acontece algumas situações que você diz: será que valeu a pena? Inclusive até no evangelho. Às vezes você prega, você ora, você jejua, você busca, você faz o possível, porque o impossível você sabe que Deus faz. Só que às vezes você fala, e parece que ninguém quer te ouvir. Como aconteceu com Jeremias, como aconteceu com Isaías, como aconteceu com o próprio Jesus, como vai acontecer comigo, como vai acontecer com você. Às vezes não é você o culpado, mas o diabo quer dizer que você não foi eficaz. Entenda? Às vezes ele quer faz um trocadilho com você e dizer assim: ó, não adianta, Beto, você está cantando, você está louvando, o que adianta? Esse povo aí não quer saber, né? Esse adolescente não quer saber de nada. E é mentira, porque sempre tem uns 7.000 que não se dobram a Baal, sempre tem alguém que está ouvindo, sempre tem alguém que nós somos influência, aleluia. E Elias, então,
ele fica triste. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, depressão. Eu pedi para o Espírito Santo me ensinar algumas coisas para a gente poder aconselhar. Talvez você não esteja com depressão, mas você conhece alguém que está com depressão. E eu recomendo sim ajuda de psicólogo, de psiquiatra, às vezes, se precisa, às vezes até com remédio. Mas existem coisas que não é na alma, é no espírito. Então, quando é no espírito, só tem um que pode curar. Eu quero que vamos entender um pouquinho então sobre esse texto, sobre o que é. Primeiro, é importante saber o que não é depressão. Porque muitas vezes também, queridos, já virou moda, né? Passou um momento de tristeza, de angústia, estou deprimido, estou depressivo. Porque não quer mais trabalhar, porque quer se afastar, né, doutora Brigitte? Né? Chega lá, quer se afastar, aí usa a depressão como desculpa para dizer que agora não tem mais o que fazer. Eu preciso ficar em casa. Bom, o que não é depressão? Primeiro, a depressão, ela não é simplesmente um momento de tristeza. Isso é algo normal. Todos nós temos um momento de tristeza. Às vezes você perde alguma coisa, perde um parente, perde um conhecido. Então, é normal você ficar triste algumas vezes. O que não é normal é você ficar triste, é ser triste. Ficar triste, ficar angustiado, ficar preocupado, às vezes é normal. Mas o que não é normal é você estar sempre assim. Então, a depressão não é um simples momento de tristeza. Também não é angústia. O próprio Jesus se angustiou quando ele ia para a cruz. Mas não quer dizer que ele estava depressivo. A angústia, ela te dá uma bucha aqui assim, algumas vezes, e você fica preocupado, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha casa, né? E assim por diante. E isso acontece. Pode acontecer com qualquer pessoa. Bom, então o que é a depressão? Tem vários significados, vários contextos aqui, mas eu estive pesquisando e eu queria passar para vocês. Dizem que é um estado, segundo a psicologia, né, e também junto com a Bíblia, é um estado de desencorajamento devido à angústia. Falta de interesse que sobrevém após perdas, pode acontecer. Você tem uma perda, você vai ter esse falta de interesse. Decepções, fracassos, estresse físico ou psíquico, no momento em que a pessoa toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. Então, às vezes, quando você passa por um momento, por exemplo, como Elias aqui, pode acontecer de você começar a fazer uma reflexão da tua vida e dizer, valeu a pena? Qual é o propósito da minha vida? Por que eu fiz isso? A pessoa não quer. Eu trabalhei, fiz tudo. Será que não foi em vão? E todos nós chegamos no momento da nossa vida que às vezes nós ficamos preocupados. Será que valeu a pena? Será que eu estou vindo todo culto na igreja? A minha família não está nem aí. Eu prego para a minha família, eu falo de Jesus. E parece que quanto mais eu falo, mais eles não estão nem aí. Será que vale a pena eu falar ainda? Às vezes nós fizemos esse questionamento, essa pergunta. Nós vamos aprender hoje. Então, a depressão é isso. Então, ela influencia alguns neurotransmissores, como a serotonina, noradrenalina, dopamina, e sim, enfim, para falar de uma linguagem para nós entendermos aqui, ela influencia o humor. Muitas vezes a pessoa está bem-humorada, daqui a pouco está mal-humorada. Ela influencia o nível de ansiedade, né? O sono e inclusive a alimentação. E veja bem, se influencia o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação, acabou com a tua vida, né? Porque você não dormir bem, você não vai estar bem para trabalhar. Você não se alimenta bem, não vai ter força. Você está mal-humorado, não vai ter relacionamento. Você está ansioso, você não vai ter fé. Então, se influenciar tudo isso aí, é tudo que desorganiza toda a tua mente. Então, existem neurotransmissores que fazem com que isso fique todo alterado. E quais são, então, os sintomas mais comuns da depressão? Veja bem, não é que você vai ter um desses sintomas e vai dizer, ai, estou depressivo, nossa, preciso me tratar. Não é isso. São alguns dos sintomas
que se perdurarem por mais de 2 semanas constantes, todos eles, ou mais de um mês, e isso é uma constante na sua vida, cuidado, não é que você seja depressivo, pode ser depressão à vista. Então, eu peguei alguns sintomas mais comuns. Sentimento de tristeza ou angústia ou de vazio. Se você tem muito esse sentimento, angustiado, tristeza, um vazio dentro da alma aí. Perda de interesse nas atividades, parece que não tem mais vontade de fazer nada. Inclusive até o sexo, marido e mulher não quer mais saber de nada, parece que não tem mais prazer nas coisas. Sentimento de culpa, desesperança ou pessimismo. Você se sente sempre culpado, sempre está pensando de forma negativa, não tem mais esperança. Irritabilidade ou perda de paciência. Não é porque você é estressadinho, agora vai dizer que está depressivo. Às vezes é você que não é meio estressadinho mesmo. Cansaço, fadiga ou falta de energia. Você não sente mais, você parece que está sempre cansado, está sempre fatigado, falta de energia. Não confunda isso com preguiça também, né? Quero deixar isso bem claro, tem coisa que é preguiça, mas às vezes é cansaço, né? Fadiga ou falta de energia. Enfim, o que mais que temos aqui? Dificuldades de concentração ou para lembrar pequenos detalhes. Parece que você não consegue mais lembrar, a tua memória não está mais a mesma coisa. E dificuldade de tomar decisões, insegurança, insônia, sono fragmentado ou sono não restaurador. Também, às vezes, o sono, você dorme e nunca parece que é o suficiente. Isso também é um sinal. Agora tem coisa que é malandrão também, né? Só quer dormir. Estou com depressão. Eu vou me afastar agora, não quero mais trabalhar, porque, olha, o pastor falou lá que é isso, então eu estou deprimido. Tem todos esses sintomas aí. Excesso ou redução de apetite. Pensamentos sobre suicídio. Dores persistentes que não melhoram com o tratamento, incluindo dores de cabeça, dores pelo corpo e até no estômago. Então são alguns dos sintomas que, se isso perdurarem por muito tempo, por mais de 2 semanas, mais de um mês, é depressão à vista. Opa! Bom, tudo bem. Se eu souber disso, mas não tratar, não adianta de nada. É a mesma coisa que o médico dá um diagnóstico para você, e dá o remédio, mas você não trata. Não adianta nada você saber. Saber e não fazer é pior do que não saber e também não fazer. Então, se eu sei, eu preciso agir para que isso não vire uma depressão na minha vida. Bom, mas agora vamos ver na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Elias aqui. Mesmo sendo alguém com muitas experiências com Deus, é preciso reconhecer seus limites. Queridos, todos nós temos nossos limites. Limite é uma coisa que eu e você precisamos saber até onde eu posso dizer sim, até onde eu posso ir, até onde eu posso me comprometer, porque às vezes eu me sobrecarrego e não é culpa de Deus, é minha culpa. Eu vou dizer o meu exemplo pessoal. Nesses últimos 3 meses trabalhei muito. A gente estava fazendo uma mudança, uma migração de sistema de folha de pagamento lá na empresa. E todos os dias eu entrava 8 horas e saía 9, 9h30 da noite, às vezes 10 horas. Só que o primeiro mês, o segundo foi. Quando chegou no 3º mês, agora está acabando, essa última virada, eu me senti cansado. Me senti cansado. Eu vi que a minha concentração não estava mais a mesma coisa. Eu não conseguia vir nos cultos durante a semana quase. Até pedi desculpa ao pastor Gilmar, mas eu estava cansado. Chegava final de semana, minha esposa queria passear. E eu, adivinha o que eu queria fazer? Descansar. Né? E ela está certa? A culpa era minha. Então o que aconteceu? Porque eu passei um pouco dos limites. Então veja bem, é muito fácil a gente passar dos limites. É muito fácil, muito fácil. Agora, nessas últimas 2 semanas aí já parou. Parece que eu voltei de novo. Parece que eu estou com mais energia e tal. Por quê? Porque é muito fácil. E Elias aconteceu isso. Ele trabalhou, ele pegou todo aquele peso espiritual. E às vezes a gente passa dos limites. Ele diz que ele correu mais do que o Acabe. Ele saiu correndo lá quando
quando foi chover, ele caminha de um dia. Então, tudo isso culminou num processo físico, psíquico e, no caso, mental, que fez com que esse homem de Deus tivesse todos os sintomas de depressão. Há controvérsia, alguns dizem que não, mas eu estudando e vendo algumas coisas, né, e vendo inclusive até os pregadores, algumas posições, eu creio, a minha posição é que ele teve isso, e a Bíblia permitiu, sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que a gente não é super-homem. Para mostrar para mim e para você que por mais que você esteja firme na fé, se você não vigiar, não cuidar de você também, a gente cuida de todo mundo, mas não cuida da gente. Às vezes você entra em crise. Então tenha que cuidar de você. Se você não está bem, vai à lei de primeiros socorros. Quando a gente faz o curso de primeiros socorros, e eu já fiz 2, a primeira lei é o seguinte, né? Você não pode ser mais uma vítima. Você tem que ser um socorrista. Você não serve para ser um socorrista se for mais uma vítima. Exemplo, dá um acidente, a primeira coisa que você faz, você tem que isolar o local. Para quê? Para você não ser atropelado também. E de repente ser mais um que o bombeiro vai ter que socorrer. Então, a lei espiritual é a mesma coisa. Você precisa cuidar de você também. Se você não cuida de você, só cuida dos outros, daqui a pouco quando você percebeu, você está estressado, depressivo. Então Elias, veja só a vida de Elias, ele passou muito tempo sozinho, ele era incompreendido pelo rei, pelo povo, pelos inimigos, vivia longe da família, foi treinado por anos por Deus. Só que Deus realizou coisas extraordinárias através da vida dele. Porém o povo nem assim cria em Deus, e como eu falei antes, isso causou frustração em Elias. Mesmo o povo sabendo que Deus era o verdadeiro Deus, não seguia o Senhor. E isso só trazia para Elias mais e mais perseguição. Bom, você quer saber alguns exemplos de sintomas de depressão em Elias? Primeira coisa, você está com a Bíblia aberta? Deixa ela aberta, em 1 Reis 19 ali. Vamos acompanhar junto. 1 Reis 19:4. Vamos ver o que diz ali. Primeiro livro de Reis 19:4. Olha só. O primeiro, ali nesse 19:4 tem isolamento social, perda de ânimo e desejo de morrer. 3 sintomas de depressão. Olha o que Elias diz. E ele foi para o deserto, se isolou, né? No caminho de um dia. Ali no 3 diz que deixou o seu moço, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então só ali, houve um isolamento social. A pessoa depressiva não quer ficar sozinha, ela não quer mais saber. Ela perdeu o ânimo, perde tudo, perde a alma, né? Perde a essência do prazer pela vida. E também teve um desejo de morrer. Ali, no versículo 15, olha só o que acontece. Leia no versículo 15 ali. Ó. O que Elias faz? Perdão, no versículo 5, não 15. Versículo 5, ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então o anjo tocou e disse, levanta e come. Ele dormiu fora da hora de dormir. Esse não era um sono onde Elias tinha que dormir. Ele queria dormir e não levantar mais. Deixa eu perguntar para você. Você já não teve essa sensação de dormir e não querer mais levantar mais? Que quando acordasse estivesse lá no outro lado da vida, na eternidade? Foi isso que Elias quis fazer. Esse não é um sono restaurador, é um sono de fuga. É um sono onde você quer dormir e não levantar mais. Só que, quando ele tem esse sono, o que Deus faz? Manda um anjo, toca nele e diz, levanta-te e come. Né? Bom, então Elias dormiu fora da hora de dormir. Elias estava num ponto de exaustão mental causado pelo estresse do povo. Então a palavra daquela mulher, que disse que ia matar ele, ali no versículo 2, então Elias mandou um mensageiro a dizer,
Assim me faço os deuses e outro tanto de certo, se amanhã essa hora não puserem a tua vida como deles. Essa Jezabel, ela implantou uma idolatria em Israel. E ela matou muitos dos profetas de Deus. Prova é que ele disse que só eu fiquei profeta. E nós vamos ver na frente que não foi bem assim. Não foi bem assim. Mas ele achou que ele não tinha mais profeta. Então ele achou que ele seria mais um daqueles que seriam mortos pela Jezabel. E na cabeça dele era o seguinte: eu não posso ter essa afronta ao Senhor, morrer por alguém ímpia. Então que o Senhor me leve. Eu não quero me viver, mas eu quero que o Senhor me leve. Então ele estava com todos os sintomas de depressão. E ele se sentiu então um fracassado. Quantas vezes você não se sentiu um fracassado? Alguém que, poxa, eu não dei conta do recado. Eu era para ter feito isso e não fiz. E isso o inimigo é craque em fazer. Ele faz com que você se sinta sem valor, né, fracassado. Então, e perseguido. O depressivo não tem mania de perseguição muitas vezes. Às vezes ele diz, tá, ó, todo mundo é contra mim, todo mundo diz que eu não presto. E deve ser verdade. Ele fica com a mente desorganizada e acontece tudo isso. Então, eu entendo que grandes vitórias, mesmo grandes bênçãos, é muito perigoso. Você sabia que às vezes talvez seja mais perigoso você receber uma grande bênção do que uma grande prova, dependendo da situação? Porque quando você recebe uma grande bênção, você relaxa. E quando você recebe uma grande bênção, você conta testemunho, você está lá, e às vezes você não vigia. Está tudo certo. E grandes bênçãos, às vezes também causam grandes expectativas. Daqui para frente vai se abrir. E às vezes você tem que cuidar. Houve um momento na minha vida que eu fiz ETC. O Adriano era meu professor, inclusive, lá. O ETC, Escola Teológica Calvário. E a gente se formou ali na ETC. E eu achei assim, acho que todos acharam assim, daqui para frente, né, a gente vai começar a pregar, vai fazer isso, fazer aquilo. E a gente achou que ia despontar. Deve ter acontecido com a maioria dos alunos isso. Que agora, né, eu tenho mais conhecimento e tal. Só que não aconteceu isso. E isso dizer, não. Chegou um momento que eu disse para minha esposa assim, eu acho que é isso aí mesmo que Deus tem para mim. Eu achei que era grandes coisas, mas não tem. Sabe por quê? Porque a gente causa uma grande expectativa, mas a nossa maneira. E Deus tem o tempo certo dele agir. Às vezes você surge uma situação, daqui para frente, e não é assim. Deus tem o tempo dele tratar. A gente vai agora aprender na palavra, né, para fechar a última parte dessa ministração, na palavra como tratar a depressão à maneira de Deus. O título dessa mensagem é Vencendo a Depressão com a Ajuda de Deus. Né? Então, a mente às vezes pode ficar desestabilizada. Satanás é craque em desorganizar tuas ideias, tua capacidade de raciocínio. Então, muitas vezes, as pessoas até cometem suicídio, né? Devido à desorganização de mente. Geralmente toda pessoa que comete suicídio está com os seus pensamentos desorganizados, fora da ordem que Deus queria que tivesse. Porque quando Deus criou o homem, antes dele criar o homem, ele criou tudo antes. Ele organizou todas as coisas. Deus é um Deus organizado. Você sabia disso? Ele disse, haja luz, e houve luz. Haja o mar, a terra, os animais. Ele cria tudo antes, ele organizou tudo antes. E depois ele criou o homem. Então, quando você está desorganizado na sua vida, às vezes você faz bobagem. Então, Deus também é um Deus de organização. É um Deus que gosta das coisas certas. Claro que isso não pode ser você ser tão metódico que esquecer a fé. Né? Você fica tão racional. Mas Deus é um Deus de organização. E como, então, Deus tratou Elias? Vamos lá, agora vamos para a Bíblia. A primeira coisa que Deus fez... O primeiro tratamento de Deus, ele restaurou o descanso. Versículo 5. Primeira coisa que, quando Elias pediu a morte, logo em seguida, o que Deus disse assim? Vamos acompanhar o versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zibre. Então um anjo tocou e disse, levanta-te e come. A primeira coisa que Deus faz, ele quer que você descanse. Você não pode, se você é cansado, você não vai ter força, você não vai ter ânimo, você vai ter um monte de desculpas. Então, agora esse sono
depois que ele descansou, ele comeu, descansou, foi o sono certo. Esse não é o sono da morte, esse é o sono da vida. Então a primeira coisa quando você está estressado, está desanimado, né? Come e descansa e diz: Senhor, eu quero descansar em Ti. Jesus é o teu descanso. Os judeus falavam que o sábado era o descanso deles, porque é o 7º dia. Mas depois que Jesus veio, não só o sábado, mas todos os dias são dias consagrados ao Senhor. Mas o mais importante do descanso é Jesus. Jesus é o nosso descanso. Então a primeira coisa que é importante para você sair da depressão é ter Jesus. Ele é o teu descanso. Descansa em Deus. A segunda coisa para você sair da depressão, que Deus fez, primeiro restaurou o descanso. Tem que ter Jesus, tem que ter vida. Restaurou as forças. Olha o que ele diz: come. Come. Você tem que estar forte. Você precisa ser restaurado, as suas forças precisam ser restauradas. Então, primeiro passo, ter Jesus. Segundo passo, se alimenta. Esse alimentar não quer dizer só fisicamente, mas espiritualmente. Começa a dar palavra para a pessoa, começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus, começa a criar uma expectativa em Jesus. Versículo 5 ainda, ele diz: come. A terceira coisa para vencer a depressão, restaurou o ânimo. Olha o que a palavra que Deus falou para Elias. Versículo 7. Então Elias dormiu, ele restaurou, descansou, restaurou suas forças, e no versículo 7 diz assim: e o anjo tocou pela segunda vez e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Deixa eu falar algo para você aqui, para você que está aqui na igreja, para você que está me assistindo pelo YouTube, pela TV, eu quero dizer para você: o teu caminho ainda é comprido, a tua jornada ainda é longa. Deus está dizendo para mim, para você: você está triste, quer parar de viver? Não, o teu caminho ainda é longa, a tua jornada ainda é longa, aleluia. Deus tem coisa para fazer na tua vida. Deus disse para Elias: a tua jornada será longa, eu tenho coisa para fazer na tua vida, a tua vida não acabou, aleluia. E Deus tem sempre uma palavra de ânimo. Ei, quando você se sente perdido, parece que você não tem mais o que fazer na igreja, não tem mais o que fazer na tua casa, Deus está dizendo: eu tenho coisa para fazer na tua vida, a tua jornada ainda será cumprida. Aleluia. E Deus sempre tem uma palavra de ânimo. Então, a primeira restaura o descanso, segundo as forças, terceira coisa, o ânimo. Então, essa comida que Deus deu para Elias, esse pão e água, ele caminhou 40 dias. E Deus não fez tudo de uma vez. Olha que interessante. Deus poderia dizer: estás curado, está tudo certo. Não. Muitas vezes Deus te trata com algumas coisas. Vamos imaginar assim: muitas vezes a pessoa precisa ser operada. Tem aqui a doutora Brigitte, que é médica. Mas o médico não pode operar agora, porque a pessoa não está forte. Ela precisa de um tratamento, não é verdade? Às vezes. Ela precisa, às vezes, ser medicada, regular a pressão, regular algumas coisas lá, porque pode ser que na cirurgia ela não resista. E Deus, sabedor disso, muitas vezes não te cura na hora, sabe por quê? Porque Ele quer tratar de um jeito dele. Então Ele diz assim: ó, levanta-te e come. E com aquela força da comida Ele caminhou por um tempo, 40 dias. Não acontece isso com o depressivo? Muitas vezes ele tem algumas recaídas. Não é verdade? Depois desses 40 dias, onde é que Elias foi? Para a caverna de novo. Olha só. Não tem tudo a ver com a nossa vida. Muitas vezes é isso. É que Deus sabe que Ele vai tratar por um tempo, mas Ele sabe do teu limite. Ele sabe da tua força. Ele te dá um tempo. E você acha, está tudo certo. Eu lembro que eu tinha um amigo que eu tratei. Eu não, Deus tratou de depressão. Essa pessoa estava com pensamento de suicídio e tal. E eu falei para ele, orei e tal. E ele teve algumas recaídas no começo. E eu disse para ele: olha, é possível que você tenha algumas recaídas ainda. Mas quando você tiver, me procura. Porque Deus tem uma palavra para ti. Pode ser por 40 dias, pode ser por 80. Mas daqui a pouco, se as tuas energias acabarem, vamos recarregar a bateria. Não é assim que a gente faz no retiro? A gente recarrega.
Aquela palavra pode ser por 40 dias, por 80, por 100, mas daqui a pouco a gente precisa dar uma recarregada. Então, o que acontece? O que eu quero dizer para você? Deus, Ele restaura o ânimo. E depois disso, Elias caminha 40 dias, abra comigo ali no versículo 9 e 10. Deus restaura a compreensão das coisas. Organiza a mente. Lembra que eu falei de mente desorganizada? Aqui, Deus quer que você comece a ver as coisas como Deus vê. Versículo 9 e 10 diz assim: E ali entrou Elias numa caverna. Olha só, foi para a caverna de novo. E passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Por quê? Os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só. E busco a minha vida para me tirarem. Olha o que Elias estava vendo. Que ele estava sozinho, que não tinha mais profeta, que ele tinha sido zeloso, mas não tinha adiantado nada. Né? Olha o que Deus faz. Ele pergunta: Que fazes aqui, Elias? Deus sabe como é que Deus restaura a compreensão das coisas na tua vida. Ele te faz algumas perguntas. O que fazes? Deus não acusou Elias. Deus não veio com uma palavra: Que coisa é essa, homem de Deus? O que está fazendo aqui? Não, ele perguntou. Ele faz uma pergunta. E é por isso que os psicólogos, quando você vai tratar, o que eles fazem? Perguntas. Eles deixam você falar. Quando você não fala, isso fica dentro de você. Olha só o psicólogo divino aqui. Deus falando com Elias. Fala, Elias. Fala o que tu sente. Deus quer. Sabe o que você tem que fazer quando você está com angústia, quando está com tristeza? Fala para Deus. Fala para alguém. Mas tira isso de dentro de você. Você sabia que pessoas que não têm um confidente, não falam, não se expressam, elas são, geralmente, se ela não cuidar, ela fica depressiva. Por quê? Porque aquilo nunca saiu de dentro dela. E se está no interior, não saiu. Então é necessário, no 30 semanas, quando a gente faz isso, e eu concluí o curso ano passado, a gente aprende muito sobre isso. Sobre ter um confidente. Eu e o pastor Adriano aqui somos confidentes. De vez em quando eu falo algumas coisas para ele fala, que eu não falo nem para minha mulher. Eu acredito que ele não fala nem para Deus, é coisa de homem para homem. Como a mulher também tem que ter a sua confidente. Ah, é pecadão? Não, é coisa pessoal nossa, sentimento que está lá dentro, que ele sabe, que eu sei coisa dele. Queridos, Deus quer que você fale. Se você não fale o que está sentindo, Deus não ficou bravo que Elias disse assim: Olha, só eu estou aqui, eu tenho sido zeloso e tal. Sabe o que Deus faz? Ele restaurou a compreensão das coisas. Então, ele pegou, olha no versículo, vamos continuar o texto ali, no versículo 13 e 18. Vamos começar do 11. O que Deus falou para ele? Sai para fora. O que Deus está dizendo para mim e para você? Tira isso de dentro de você. Coloca para fora. Pega alguém, um amigo, fala para mim. Mas às vezes é bom ter alguém para ouvir você. Coloca para fora. E põe-te neste monte perante a face do Senhor. Olha só. E passou um vento. O Senhor não estava no vento. Passou o terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Passou o fogo. O Senhor não estava no fogo. Então, Deus, além de restaurar a compreensão das coisas, Ele quer restaurar a presença dEle. Às vezes vem um vento, é pressão de tudo quanto é lado, né, gente? Não, Deus diz assim: calma, vai passar, esse vento vai passar. Parece que, não, deve ser o vento de Deus. Não, às vezes é o vento da pressão. Às vezes vem um terremoto, parece que tira o teu chão. Você não tem mais o que fazer. O que eu vou fazer agora? Não, tirar o meu chão, estou sem segurança. Vai passar, Deus está dizendo. Vem um fogo. Sempre depois do fogo, ali você decide quem você é. O fogo, ele serve para provar. O ouro é provado no fogo. A maioria das coisas são provadas no fogo. São forjados. Então passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, a prova. Depois da prova, sabe o que Deus disse? Uma voz mansa e suave. Olha só o que Deus fala para ele. Ele restaurou o propósito de vida de Elias. Ele diz assim, versículo 13: E sucedeu que ouvindo Elias
A voz mansa e delicada do Senhor envolveu o rosto da sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E ele faz assim, de novo a mesma pergunta: que fazes aqui, Elias? 2 vezes Deus perguntou. Será que Deus não sabia? Por que Deus faz 2 vezes a mesma pergunta? Porque para ver o que estava no coração. Ele fala a 2ª vez, a mesma coisa. Aí Deus respondeu. Às vezes Deus faz mais uma pergunta para você. Às vezes você tem que falar mais do que uma vez. Às vezes a terapia não é uma terapia só, é algumas. Por isso que Deus está ensinando a gente aqui que é preciso falar. Então, aí Deus fala para ele. Aqui no versículo 15. Vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Deus começa a restaurar aqui o propósito de vida dele. Dá uma missão para ele. Fala que ele ia ungir o rei da Síria, o rei de Israel, e um profeta no lugar dele. Deus está dizendo para mim e para você: a tua vida não acabou, tenho coisa para fazer na tua vida. Ainda que tenhas inimigos, o rei da Síria é teu inimigo, rei, tu vais honrar, ele vai te honrar, melhor dizer, você, porque eu vou te colocar como principal, como um dos principais aqui para ungir esse homem. O rei de Israel que quer te matar, não vai te matar não. Eu vou te colocar para ungir ele. Você acha que a tua vida acabou? Eu tenho um profeta para colocar no teu lugar. Eu tenho um filho para ti. Você diz que não tem filho, não tem nada. Eu tenho um discípulo. Ele restaura o propósito de vida. E restaurou a coragem. Por quê? Volta pelo teu caminho. Saísse de lá? Acha que tu vai morrer? Não. Volta lá. Volta lá, como fez com Jacó e Esaú. Volta lá. Às vezes, por que às vezes a gente tem aquela cura interior ou aquele tratamento que a gente vai até a vida intrauterina, melhor dizendo, pergunta a pessoa como é que foi a vida dela, para quê? Para a pessoa não voltar em regressão. Regressão é coisa do inferno. Eu estou dizendo voltar nos pensamentos. Você começa a lembrar das coisas. E você vai lá e volta e lembra de algum ponto, algum elo que não ficou legal. E lá você é curado. Eu lembro que teve uma pessoa que uma época, ela falou para mim que ela não tinha mais prazer no casamento, ela não tinha mais vontade de viver. E ela pediu para eu orar por ela. Ela contou que ela tinha tudo para ser feliz, mas não era feliz. E eu disse, vamos orar. Eu chamei a Isa comigo, fomos ali na sala de intercessão, e quando a gente foi orar, o Espírito Santo me deu uma estratégia. Ele disse assim: começa a orar desde a concepção dessa pessoa. E quando eu comecei a dizer assim, eu declaro abençoado o dia da concepção, eu declaro abençoado o dia que ela foi gerada no ventre da sua mãe. O que aconteceu? O inimigo se manifestou ali. Então eu tive a clara compreensão que essa pessoa tinha um problema com a sua mãe. E eu repreendi o inimigo e disse: vai para trás, quero falar com ela. E quando eu perguntei, não deu outra. Eu disse: eu nunca perdoei a minha mãe. Essa pessoa disse. O que aconteceu? Eu disse: fecha os teus olhos e pede perdão para tua mãe. Ela está falecida? Tá, mas pede perdão hoje para ela. E essa pessoa pediu perdão para a mãe ali, pegou na mão da Isa como se fosse a mãe dela. Claro que não era, mas no mundo espiritual ela liberou essas palavras de perdão e hoje ela está bem. Deus, Ele quer que você volte algumas vezes. Tem coisa que ficou quebrada lá no passado que não prospera a tua vida, você tem uma tristeza, você precisa se consertar. E, por último, Deus quer restaurar a tua vida social. Elias queria morrer, queria ficar sozinho. E ali no versículo 19 e 21, para nós terminar, diz assim: partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando 12 juntas de bois, e ele estava com a 12ª. E ele passou a capa sobre ele. No 20 ele disse: então deixou ele os bois, e correu Elias após ele, disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te segurei. E ele disse: vai e volta, porque o que eu tenho feito? Voltou, atrás dele tomou uma junta de bois e matou com os aparelhos dos bois e cozeu as carnes, e deu aos povos e comeram. Então ele se levantou e seguia Elias. Elias estava com vontade de ficar sozinho, não queria morrer. Ele disse: vai. E o que acontece? Enquanto Eliseu mata aqueles bois e faz uma festa. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou um Deus de festa. Eu tenho um banquete para ti. Eu tenho
Eu tenho um filho para ti, eu tenho discípulos para colocar na tua vida, aleluia. Eu quero que você volte de novo para a sociedade. Queridos, talvez você não passou por depressão. Talvez você não sabe o que é isso. E dizem, para terminar aqui, que 10 a 12% dos homens com idade entre 40 e 50 anos têm depressão. Só que ele é mais comum nas mulheres e idosos. Eu peguei uma estatística aqui. Dizem que 15%, olha só que importante isso, 15% das pessoas que não são tratadas cometem suicídio. Se a pessoa não é tratada, 15% delas comete suicídio. Existe, claro, alguns tipos de depressão, desde a mais leve até algumas mais crônicas, mas independente disso, queridos, o recado de Deus para a tua vida é: Deus quer restaurar o teu descanso, tuas forças, quer restaurar o teu ânimo, quer que você tenha compreensão das coisas, quer restaurar a presença dele na sua vida, restaurar a tua coragem. Você talvez tenha medo de tudo, e principalmente que você tenha uma vida social, uma vida onde você possa festejar, estar na presença de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Eu vou pedir para que você não precisa vir aqui, mas você que disse assim: meu Deus, às vezes eu tenho uma tristeza dentro de mim, um vazio, parece que eu não consigo ser feliz. Pode ficar aí no seu banco mesmo. Eu quero orar por você. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Deus quer que você seja feliz. Depois, se você conhece alguém com depressão, passe o link da igreja aí para ela, ou você mesmo veja de novo com mais calma. Mas esse é o tratamento e a moda de Deus, queridos. Então eu quero orar por você. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Papai, Senhor, essa palavra que o Senhor me deu, Senhor, tu sabes que eu disse lá no meu quarto: Senhor, eu tenho visto tanta gente sofrendo, eu tenho visto tanta gente com depressão, eu tenho visto tanta gente, Senhor, que não tem mais vontade de viver. O mundo hoje tem tanta tecnologia, tem tanto luxo, tem tanto conforto, tem pessoas que têm dinheiro, que têm tecnologia, que têm um bom emprego, que têm um bom casamento, que têm uma boa família, mas essas pessoas não conseguem enxergar o lado bom da vida, Senhor. E eu disse lá no meu quarto, quando eu orava e falava contigo: Tu és testemunha, Senhor. Senhor, eu quero que Tu me dê uma palavra para eu poder, Senhor, ajudar vidas. Mas eu sei que Tu tens os Teus profissionais que fazem um bom trabalho. Mas, Senhor, qual é o Teu segredo para a cura da depressão? Para a cura, para que as pessoas voltem a sorrir? E Tu me colocasse esses passos, Pai. Pai, eu não sei onde essa mensagem vai chegar. Se ela vai chegar só na nossa cidade, se ela vai sair da nossa cidade, se ela vai estar no nosso país ou vai ultrapassar ao nosso país, porque eu sei, Senhor, que a internet é mundial. Mas, Senhor, aonde essa mensagem for pregada, Pai, que pessoas, Pai, que estejam com depressão, seja aqui dentro ou seja fora da igreja, Pai, possam, Senhor, seguir esses conselhos, e Tu, Espírito Santo, começa a trabalhar, Senhor. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de tristeza, todo espírito de angústia, todo espírito que causa depressão, porque o meu Deus, o meu Jesus, é um Jesus da alegria, é um Jesus que sempre se alegra, Pai, e o Senhor nos fez para ser reis e sacerdotes. Um rei é aquele que traz alegria para o povo, um rei é aquele que o povo se espelha, um rei é aquele que o Senhor colocou sobre comandante, sobre aquele o exemplo da nação, e sacerdote é aquele que tem uma palavra de Deus, é aquele que fica na presença de Deus, é aquele que traz as bênçãos de Deus, Pai. E nós, Senhor, nessa geração, nós somos os reis, nós somos os sacerdotes, nós somos aqueles que o Senhor colocou sobre essa terra para ministrar, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós temos
temos obrigação, nós temos o direito, nós precisamos ser o povo mais feliz dessa terra, porque nós temos Jesus, que é o dono da alegria, é o dono da felicidade, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito do inferno que causa tristeza nessas vidas, eu te repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro uma unção de alegria, uma unção de restauração, uma unção de ânimo, uma unção de forças, uma unção de compreensão das coisas, uma unção de propósito na vida dessas pessoas, uma unção de coragem, uma restauração na vida social em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.